Então nós podemos sonhar, nós podemos fazer perspectiva, não tem problema nenhum. Mas, abro aspas, talvez você fazendo essa retrospectiva agora, você não tem muita coisa para celebrar. Talvez você não tenha muitas coisas para se alegrar. E você está mais preocupado do que entusiasmado. Você está mais recluso do que com vontade de avançar. Eu quero dizer para você uma coisa. O Jesus dessa igreja está vivo e Ele é o dono do mês de dezembro de 2024, Ele é o dono do ano 2025 e Ele é o dono de toda a eternidade. Nele você pode reorganizar as suas perspectivas. Nele você pode renumerar os seus sonhos. Nele você pode, daqui para frente, olhar e dizer assim: eu posso conquistar aquilo que da parte de Deus está reservado para a minha vida. E o que está reservado para a sua vida é uma boa, uma perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas eu quero que a gente celebre nessa noite. Eu quero que você coloque o seu coração em um dos salmos mais clássicos do saltério. Qual que é? 23? Não sendo 23 é qual? Qual que é? O Salmo 100. Qual que é o primeiro verso do Salmo 100? Vocês abriram a Bíblia para ler? Não. Qual que é o segundo então? Servir ao Senhor com alegria, apresentar diante dele com cântico. Isso aí. Qual que é o terceiro? Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Qual que é o quarto? Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Sem pedir para ler, para recitar os 5, vocês recitaram sem olhar na Bíblia. O que é isso, hein? Ei, escola bíblica dominical, não é não, João? Tá vendo, João? Ora, você tem uma igreja assim, viu, João? Acho que nós podíamos ir embora, não é não? Fazer uma oração. Ali é uma celebração, né? Eita! Colocar ele num quartinho sem porta e sem janela, ligar aquele negócio no máximo e deixar ele lá 2 dias. Como é que você agradece por alguma coisa que alguém fez por você? Eu quero falar com vocês, olhando para esse verso, sobre tempo de celebrar em gratidão. Tem algumas formas de você demonstrar gratidão, de você agradecer alguém por alguma coisa que foi feito, que te fez bem, que te beneficiou. O mais clássico de fato é esse: muito obrigado. E você dá um abraço e você se alegra com aquela pessoa que te beneficiou. Uma outra forma é você dar um presente. É você ir a uma loja e você comprar um presente que tem a ver com o gosto da pessoa que te trouxe o benefício, e você então alegremente, com um embrulho bonito, você chega perto dessa pessoa e diz assim: olha, não é para pagar o que você me fez, porque não tem preço, mas é apenas para demonstrar o quanto o meu coração se alegra com a sua generosidade. Aí você entrega o presente e também dá um abraço. Alguns têm a forma de escrever declarações nas redes sociais, e escrevem lá aquelas declarações das mais bonitas, e colocam ali todo o sentimento, porque quando você está na tecla, aí você vira o super-homem, você vira a pessoa mais inteligente, você então escreve aquela beleza de texto, e a outra pessoa vai ler e vai ficar feliz da vida. Uma última forma, tem várias outras, mas você também, e algumas pessoas fazem vídeos, e aí elas falam no vídeo do agradecimento, da alegria, do bem que foi recebido, e envia para essa pessoa. São formas de você falar muito obrigado, são formas de você dizer assim: fez muita diferença. Se não fosse aquele movimento naquele dia, se não fosse o seu coração generoso naquele dia, eu não sei o que seria. O Salmo 100 é uma forma de expressar gratidão a Deus, de expressar louvor a Deus através de uma grande celebração.
Na verdade, os salmos, quando você lê, são 150 que compõem o saltério, dividido em 5 grupos. Esse grupo aqui é o grupo daqueles que são de celebrações, de alegria, de gratidão a Deus. Mas os salmos, eles têm uma qualidade muito peculiar. Os salmos, às vezes, falam de nós. Você lê um salmo num dia que você está triste, e aí na leitura, parece que estão aqui falando da sua vida, mas ao mesmo tempo, no final, traz para você uma esperança. Você se vê naquelas palavras dos salmos, e de repente elas saltam ao seu coração, e aquela tristeza se esvai, e aí então uma perspectiva nova surge, e você vai para a vida. Mas os salmos não apenas falam de nós, os salmos também falam por nós. Quando você olha as orações, e a forma clara, a forma direta, a forma transparente que os salmistas fazem as suas orações, em muitos momentos nos ensinam como falar com Deus, porque nós não estávamos falando com Deus aquilo que de fato está dentro do coração e da alma. Então os salmos também falam por nós. Esse Salmo 100, você tem 2 possibilidades de pensar quando é que ele foi escrito. A primeira é Davi, o autor dos Salmos, que depois de alguma grande vitória, ele parou e ele escreveu esse hino de celebração a essa vitória que Deus concedeu ao povo de Israel. Essa é a mais plausível, essa é aquela que os intérpretes bíblicos mais abraçam. Mas tem uma segunda. A segunda é alguém, depois da volta do exílio da Babilônica, depois da volta da escravidão de 70 anos, vê reconstruídos os muros, reconstruída a cidade, reconstruída o templo. E quando ela observa essa misericórdia de Deus, retornando o seu povo à terra que mana leite e mel, da bênção divina, aí então uma pessoa parou e escreveu esse grande hino de gratidão a Deus por esse benefício extraordinário. Mas a primeira, de Davi, é a mais coerente. Davi tenha parado, observado o movimento de Deus nas batalhas que o seu exército travava, e percebendo que era Deus que se manifestava, que era Deus que guerreava e trazia vitórias, ele então vai escrever em um momento que ele estava por entrar na porta do tabernáculo e chama toda a congregação para cantar esse cântico. Então, meus irmãos, aqui seja um ou seja outro, não é a grande importância, porque ambas as possibilidades vão afirmar para nós que o Salmo 100 é uma forma de agradecer a Deus por meio de uma grande celebração. Agradecer a Deus por meio de uma grande celebração. E eu quero ver aqui 2 movimentos que apresentam como que deve ser uma celebração em gratidão ao nosso Deus. O que é que o Salmo nos ensina para que nós possamos celebrar o nosso Deus nesse mês de dezembro? Que a nossa igreja se alegre na presença de Deus nesses próximos dias. E o primeiro movimento você vai ler aí no verso 3. Olha lá o que está escrito no verso 3 e vamos ler todos juntos? Vamos lá? Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Amém. Primeiro movimento que nós precisamos ter para uma celebração em gratidão: consciência de que Deus é todo poderoso e que cuida amorosamente de nós. Você precisa ter essa consciência de que Deus é um todo-poderoso, mas em um movimento gracioso, diariamente Ele cuida de nós. Quando você percebe o que o salmista está dizendo no verso que foi lido, nesse verso 3, há uma expressão de que Deus é a origem de todas as coisas criadas, que nenhum movimento que nós estamos inseridos, e principalmente os seres humanos, não foi obra do acaso, não tem nada a ver com evolucionismo, isso é uma conversa perdida. O fato é que todas as coisas foram criadas por Deus, e de forma bem particular e pessoal, houve um envolvimento de Deus na criação dos seres humanos.
Deus assoprou nos seres humanos aquilo que de bom Ele tinha. Ele comunicou a nós virtudes que Ele tem em perfeição. A capacidade de discernimento, a capacidade de amar, a capacidade de se alegrar, a capacidade de avançar, de construir coisas. Deus derramou isso em nós quando a Bíblia diz assim: e Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E aí então, meus irmãos, quando nós olhamos para a criação, você vê o poder das mãos que fizeram tudo isso. Você vê o poder desse Criador criativo, desse Criador que vai colocando tudo numa devida ordem. E às vezes quando você para estudar alguns fatos, como por exemplo, se você parar para estudar o firmamento, e você pensar que no firmamento bilhões e bilhões de estrelas estão espalhadas pelo céu, e aí você olha para as Escrituras e vendo essa perfeição, Deus chama as estrelas pelo nome, e nenhuma delas nessa chamada falta, todas respondem presença quando Deus faz essa chamada. Quando você olha, meus irmãos, para aquilo que está no Salmo 139, a beleza do milagre no ato da gestação, o milagre de uma criança sendo concebida no ventre de uma mãe, e daí a pouco, depois de 9 meses, você toma, como nós fizemos uma oração pelo João Miguel e pela Maria Cecília aqui nessa noite, sabe, aquele movimento de 9 meses, que é um misto de sentimentos, preocupação se vai dar tudo certo, e a alegria de que daqui a pouco as coisas vão acontecer. E aí você celebra esse milagre chamado gestação e a chegada de uma herança de Deus para os braços da família, e que alegria para os braços da igreja. Quando você vai vendo tudo isso, você percebe que o Criador é perfeito em todas as coisas. Quando você olha para a sua vida, você não pode parar naquilo que deu errado, porque você, parando no que deu errado, você não valoriza a perfeição daquele que te criou. E Ele não te criou para você dar errado, Ele te criou para você dar certo. E Ele te criou para você dar certo apesar do seu pecado, porque esse é o grande movimento. Ele é o Todo-Poderoso, cria todas as coisas, faz o homem perfeito, mas de repente o homem cai, existe a queda, o homem sai dos projetos originais do seu Criador. Mas Ele não é abandonado, Ele não é jogado na lata de lixo. Esse Deus entra em amor e Ele faz uma grande promessa, como eu mencionei aqui, e Ele então tem um plano redentivo. Esse plano redentivo vai nos dar a oportunidade de sermos chamados de um povo de Deus, rebanho do seu pastoreio. Povo de Deus, rebanho do seu pastoreio. Isso teve um preço, isso não foi a troco de nada. Para você poder hoje celebrar a sua filiação ao povo de Deus, à igreja de Cristo, houve um pagamento, mas esse pagamento não foi feito com o rosto fechado, não foi feito entre murmúrios. Esse pagamento, meus irmãos, foi concluído com alegria no coração daquele que resolveu resgatar do pecado a minha e a sua vida. Jesus Cristo foi resolutamente, a gente cantou, Ele foi alegre para a cruz do Calvário, segundo Isaías 53. Em momento algum Jesus pensou em desistir, porque Ele sabia que somente por meio do ministério concluído dele era possível Deus resgatar aqueles que seriam tratados amorosamente como seu povo e como rebanho do seu pastoreio. Quando nós pensamos isso, meus irmãos, é preciso lembrar que se Davi escreve por causa das vitórias do seu exército, se eu sou ovelha desse bom pastor, que é criador de todas as coisas e tem um poder acima de tudo, o que é que pode me atingir fora da vontade dele? O que é que pode chegar na sua vida fora do controle dele? Porque às vezes, meus irmãos, a gente para de celebrar porque alguma coisa deu errado naquilo que eram as nossas perspectivas. Eu estava sonhando com A, ou eu estava sonhando com B, e de repente alguma coisa movimentou e mudou os rumos da história, mudou os rumos daquele momento. Aí então a gente para de celebrar, a gente se fecha, a gente fica carrancudo, a gente fica uma pessoa chata, azeda, complicada de convivência, não tem mais sorriso, não tem mais cânticos nos lábios. Você chega perto e assim, é aquele negócio ácido, sabe? Aquele negócio complicado.
O marido estava esperando uma resposta da esposa, mas de repente ela não deu conta e o cara começa a ficar ali um monstro perto dela. Já não há celebração naquela casa mais, já não há mais alegria com os filhos, porque alguma coisa deu errado. Eu vejo muitos crentes, meus irmãos, preocupados de qual será o futuro do nosso país. Deixa eu dizer para você, Deus é dono dos Estados Unidos, Deus é dono de toda a África, Deus é dono da Rússia, Deus é dono do Brasil, Deus é dono de Minas Gerais, Deus é dono de Ipanema, Deus é dono da sua casa, Deus é dono da sua vida, e Ele vela por você, e agindo Ele, quem impedirá? E agindo Ele em nosso favor, depois de ter dado o seu Filho em amor para perdoar o nosso pecado, o que mais Ele não fará por nós e em nós? Mas às vezes a gente não celebra, a gente não se alegra. Você já parou para pensar o que significa ser rebanho de Deus? Você já parou para pensar o que é ter a mão do Todo-Poderoso conduzindo a sua história? Às vezes a gente, por muito menos, fica feliz e tem um sentimento de segurança. Eu não estou falando que isso é pecado, mas às vezes você é amigo de um político e o político abre uma porta para você, e você no político se sente seguro, você se sente bem, você acha que aquilo ali é o ápice do que você precisa. Você recebe alguma coisa aqui nessa terra e a sua esperança é fundamentada nisso. Deixa eu dizer para você, muito melhor que um político e muito mais abrangente do que ele, é o Deus que domina todas as coisas. Muito melhor do que o ganho que chega hoje, mas que a traça e a ferrugem corrói, é a gente entender que Deus tem presentes e tesouros para nós na eternidade, e na eternidade nem a traça corrói, nem o ferrugem corrói, nem o ladrão pode roubar. Então preste atenção, você é rebanho do Deus Todo-Poderoso, se alegre e celebre nele. Junte-se a nós nessa igreja, porque olha que coisa boa, tinha que ter um espelho aqui, e eu ia mandar você olhar no espelho, e você ia procurar você no meio desse povo extraordinário que foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Amém. A sua família é rebanho de Deus, a sua casa é povo de Deus. Se alegre com ela. Às vezes a gente para demais na acidez, a gente para demais no erro do outro, a gente para demais naquilo que não está na altura da resposta que esperávamos. Oh meu irmão, sua família é presente de Deus para você. Nada é mais importante para você que sua família. Você já teve a experiência de ir no quarto dos seus filhos quando eles estavam dormindo? E você olhar os seus filhos dormindo? De vez em quando eu olho a minha menina, e eu fico feliz de ver que a minha menina está bem, dentro da minha casa. Eu olho o Lourenço, que coisa boa. Eu tenho um casamento, e eu sou feliz no meu casamento, podem acreditar. Eu me alegro com a minha casa. Perfeição lá encontra não, eu estou dentro dela, mas Cristo está lá. E se Cristo está lá perfeito nessa terra, eu não serei, mas Ele está cuidando de mim, porque eu sou noiva dele, junto com a minha casa, e Ele vai até o último dia, até a sua volta, para consumar a obra da redenção. Ele vai me fazer, Ele vai me preparar para ser uma noiva sem rugas, sem manchas, que vai entrar nas bodas do Cordeiro e experimentar a vida eterna por todo sempre. Experimentar a vida eterna por todo sempre é bom, é para fortalecer a fala. Louvado seja Deus por você nessa noite. Você é um presente de Deus, você é rebanho do Senhor, e Ele está cuidando de você. Mas o último movimento, para a gente encerrar, você vai olhar aí no versos 1 e 2, depois 3 a 5. Olha aí, verso 1 e 2, vamos ler todos juntos? Vamos lá? Senhor
bora. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei o nome, porque e a sua e de geração em geração a sua. Louvado seja Deus. Preste atenção. Se no primeiro momento eu preciso ter a consciência que Deus é o Todo-Poderoso, que criou e sustenta todas as coisas, e esse poderoso me tem como ovelha dele, como rebanho do seu pastoreio, ele vai cuidar de mim. No segundo movimento, nós precisamos reconhecer que Deus nos deu a oportunidade de servi-lo, vírgula, sejamos felizes. Deus nos deu a oportunidade de servi-lo, vírgula, sejamos felizes. Não é por obrigação, não é para reconhecimento, mas é com alegria, não por aquilo que Ele vai com certeza nos conceder, não por aquilo que Ele já nos concedeu, mas por quem Ele é. Porque se você adora a Deus a partir de alguma outra coisa que não seja Ele mesmo, você na verdade está o colocando como porta e não como fim em si para a sua felicidade. Então, quando nós olhamos para esses versos que lemos, meus irmãos, é preciso entender uma coisa: tão importante quanto o que faço para Deus é ter a motivação correta enquanto eu faço. Tão importante quanto aquilo que faço para Deus é a motivação enquanto eu faço. Você já viu pessoas fazendo coisas para Deus reclamando? Claro que você já viu, porque você já fez também. Você já veio à igreja porque a sua consciência estava te acusando, então você teve que vir. Eu ia na igreja quando lá adolescente, para o meu pai não brigar comigo e deixar de me dar mesadinha no final de semana. Eu ia na igreja já nos meus 16 anos, mas eu deixava a minha mochila com a chuteira, o calção e o meião lá em um lugar já assim apropriado, para que quando falasse o amém, não terminava o M não, na hora que estava no AME, eu já estava levantando e já correndo, porque o meu pai tinha colocado isso para mim. Se você for à igreja, eu vou deixar você jogar futebol com um time de Pedra Bonita. E eu ia para a igreja, mas o meu coração não estava na igreja, muito menos do que o pastor estava falando. Você já fez alguma coisa na igreja para Deus que você não estava com vontade de fazer? Ou é só eu? Você pensa que toda vez que eu venho aqui e eu estou pregando, a alegria ela está assim porque está tudo dando muito certo? Você já viu pessoas colocando condições na prestação de serviço a Deus? A pessoa diz mais ou menos assim: não, hoje eu não estou bem, então por causa disso eu não vou mais realizar aquele ato, aquela ação que eu realizava com tanto prazer. Não, eu não vou mais me envolver no ministério, porque afinal de contas o Maxwell não respondeu à altura e ele não deu reconhecimento ao meu trabalho. Não, eu não vou adorar a Deus, eu não estou querendo igreja, eu não quero saber desse negócio de dom, eu não quero ajudar nada e nem ninguém, porque está tudo dando errado na minha vida, eu estou andando só debaixo de provações e provações. É igual o avião que nós viemos dele lá de Manaus para Guarulhos, em São Paulo. O cara falou umas 10 vezes: abotoem os cintos, organizem tudo, porque nós estamos entrando numa onda de turbulência. E às vezes a vida é desse jeito, né? É onda de turbulência, passa ela, daí a pouco vem outro. Aí você então condiciona a sua forma de adorar a Deus. Mas o texto está nos chamando para ter uma única configuração de serviço a Deus: servir a Deus com alegria. Por que servir a Deus com alegria? Porque Ele já nos deu aquilo que de mais importante nós temos na história: a vida do seu Filho Jesus Cristo. Então, se Ele já nos deu Jesus Cristo, deixa eu dizer para você: por que não deu certo a compra daquele carro? Você vai ficar pelos cantos aí e vai falar que não vai servir mais? Por que não deu certo aquele projeto, aquele esboço? Aí você então vai parar de servir? Deixa eu dizer para você: os apóstolos em Atos, na igreja primitiva, adoravam ao Senhor dentro da prisão, debaixo de açoites. Se você ver Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles adoravam ao Senhor debaixo da escravidão, servindo a um povo estranho.
Se você observa Neemias, se você observa Esdras, você vai ver que num movimento muito complicado, eles não tinham nada a ver com a escravidão, nada a ver com o exílio, mas eles estavam lá servindo ao Senhor e eles foram ponto de contato para a reconstrução. Meus irmãos, deixa eu dizer para você, o que tem preparado para nós na eternidade é infinitamente maior do que aquilo que nós podemos receber nessa vida. Nós não podemos medir o que está preparado para nós na eternidade ao lado de Cristo Jesus. Mas às vezes a gente para por pormenores. E o que o texto está chamando para a gente fazer aqui? Para a gente ir para a conclusão. Para a gente servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria significa você adorá-lo com todo o seu ser. Significa você fazer de Deus a plenitude da sua satisfação. E tem algumas formas. Por exemplo, você pode adorar a Deus, celebrá-lo, servi-lo na sua casa, cuidando bem da sua família. Isso é uma ótima forma de adorar e servir ao Senhor. Você pode servir ao Senhor no seu trabalho, sendo um ótimo funcionário, sendo uma pessoa do bem que aproveita o tempo para expressar a glória de Cristo através das suas ações, sendo você funcionário ou sendo você patrão. Isso é uma bela forma de servir a Cristo. Você pode servir a Cristo na escola, orando pelos seus colegas e sendo um bom aluno, respeitador dos professores e de todas as regras que regem aquela instituição. Ou a faculdade. Na faculdade você viver em santidade, não se enveredar por aquilo que muitas vezes a gente fica sabendo por aí e por ali. Você vai ser santo, você vai ser santa, você vai viver segundo a vontade de Deus. Há também a forma de servi-lo nesse momento que nós estamos aqui. E essa talvez seja a mais especial. A mais especial é quando a igreja de Cristo se reúne. A mais especial é quando o corpo de Cristo se faz visível nessa terra. A mais especial é quando você pode experimentar dos sacramentos. Você experimentando da vida de Cristo através do pão, através do cálice. E espiritualmente, em memória, você é fortalecido para um próximo movimento. Isso enche a igreja de alegria, enche a igreja de fé. Isso enche a igreja na expectativa da chegada do noivo, na expectativa da volta de Jesus, onde de fato nós seremos mais do que vencedores. Isso aqui, meus irmãos, é uma bênção. A gente tem que sair de casa todo dia alegre para vir para esse momento. A gente tem que ficar feliz, como feliz é o Moisés na ministração. A gente tem que ficar feliz, como felizes são as crianças no nosso meio. A gente tem que ficar feliz, como feliz foi o pedido hoje do Giló comigo. Ô pastor, hoje eu vou trazer a minha filha. Ô pastor, eu quero batizar a minha filha em um momento muito importante para mim, para minha casa. Será que vai dar certo? Eu falei, Giló, você não pede, você manda. Aí ele me deu um abraço e falou, ele gosta de falar, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Deixa eu dizer para você uma coisa. Valorize isso aqui. Você sabe por quê? O ser humano é bobo. Nem todo mundo mora em Pedra Bonita e é ativo. Você já viu que nós damos valor muitas vezes depois que perdeu? Pergunta para uma pessoa que perdeu a saúde e não consegue mais se alimentar, o quanto que ela valoriza agora uma garfada de comida. Pergunta para alguém que tinha um emprego e reclamava, e de repente fecharam todas as portas do emprego e agora essa pessoa não está conseguindo a dignidade dos seus compromissos. Pergunta o quanto valia aquele emprego. Às vezes o ser humano é bobo, ele valoriza depois que perde. Deixa eu dizer para você uma coisa, cuidado, porque se você perder a igreja, pode ser que você não seja encontrado por ela mais, porque você não a valorizou quando no meio dela você convivia. Eu não conheço particularmente, se você conhecer, dá um testemunho aqui, a gente encerra com o seu testemunho. Eu não conheço alguém que saiu da igreja
e é uma pessoa que chega para você e fala assim: olha, eu não penso mais na igreja porque eu sou uma pessoa completa, eu não preciso de Deus na minha vida. Agora eu encho as minhas duas mãos e vou precisar das mãos de todo mundo para mostrar para vocês o número de pessoas que saíram da igreja e se arrebentaram. Então, meus irmãos, a melhor forma da gente servir ao Senhor com alegria é aqui, com o nosso dom, com a nossa generosidade, com o nosso afago ao nosso irmão, de saber que o outro está aqui pelo mesmo propósito, buscando a mesma adoração, a mesma prestação de serviço. Mas eu quero encerrar dizendo que há uma outra forma de servir com alegria, que são as missões. O Senhor é bom e a sua fidelidade permanece sobre nós de geração em geração. O que está dizendo aqui, meus irmãos, é o repassar de informações. Quando nós celebramos nessa igreja, quando nós servimos com alegria, nós estamos testemunhando para as próximas gerações. Quando os nossos filhos, ainda crianças aqui, começando o tempo deles de vida cristã na igreja, percebem que os pais estão felizes, estão adorando, estão abertos ao que está acontecendo, aí, meus irmãos, os nossos filhos vão gostar desse movimento, porque os nossos filhos são movidos muitas vezes pelo exemplo dos pais. Então, à medida que nós vamos adorando e servindo a Deus como igreja, como povo, como ajuntamento, isso é um testemunho poderoso para fora, é um testemunho poderoso para as nações. E deixa eu dizer para você, às vezes nós somos míopes, às vezes nós pensamos que a igreja está adorando só aqui agora, em Ipanema. Não, a igreja adora aqui agora. Quando nós fecharmos as nossas portas e irmos ali para a nossa casa para dormirmos, lá no Japão está começando igrejas, uma adoração a Deus. Em momento algum da história, em momento algum de um dia sequer, Deus fica sem ser adorado pela igreja dele no planeta Terra. Em todo o tempo Deus é adorado, porque tem uma igreja que domina o mundo inteiro e está em todos os lugares, porque Deus chegou aos confins da terra. Louvado seja Deus por permitir que eu e você o adoremos nessa noite. Mas que a gente também pense nas missões. Que a gente também pense nas missões. Alguns irmãos nossos ainda não estão dentro do aprisco desse bom pastor que pastoreia a nossa vida. Nós temos que ir atrás deles. O ministério de louvor pode subir. Nós precisamos ir atrás deles. Talvez tenha um irmão seu que está dentro da sua casa, mas que se perdeu como aquele menino da parábola do filho pródigo. E você precisa ir atrás. Olha para mim, deixa eu dizer para você. Nós não podemos dormir em paz se nós não nos preocupamos, em levar o Evangelho às pessoas. Se você não vive para levar o Evangelho às pessoas, você não está servindo ao Senhor em uma das vertentes de prestação de serviço. Saiba que onde Deus te colocou é o lugar específico e ideal para você expressar o amor dele através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então, preste atenção. É tempo de celebrar ao Senhor com gratidão. É tempo de falar muito obrigado ao Senhor. Eu quero convidá-los para que fiquem de pé. E a gente vai falar muito obrigado a Ele agora com essa canção.